oração é o seguinte, pessoal. Vai. Que Deus abençoe esse momento maravilhoso aqui reunido com esses dois colegas fantásticos, dois irmãos que estão aqui só para somar na vida de todas as pessoas e poder trazer o melhor de cada um aqui hoje, Pai. Para que prosperem a cada dia mais cada um na vida de cada um. E com muito amor no coração, agradeço a presença aqui de vocês e o convite especial que me foi feito. Em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Hoje, olha aí, uma presença marcante do Marcelo fazendo a oração do início. E está no ar mais um Papo de Gigantes! Maravilha! E é isso. Roda a vinheta aí! Hoje, recebendo esse cara incrível que é o... Marcelo, e o Elias não tá, gente, hoje. O Elias não tá. Brincadeira. Né? Ele teve O de menor teve que ficar em casa. O de menor teve que ficar em casa. Passou das 10, já era. Já sabe, né? Tem que ir pra casa que a mamãe chama, é uma loucura. Na verdade, é o seguinte, o Elias foi para um compromisso em casal. Né? Então, ele que bonito. Então nós estamos falando de um homem que preza a família, em primeiro lugar. Exatamente. Eu dou valor. Vendo? Eu também. Marcelão, que bom você aqui, cara, com a gente. Seja bem-vindo. Vamos falar Muito obrigado. Vamos falar sobre ganhar dinheiro com imóveis? Bom, ganhar dinheiro com imóveis é a minha missão. Então acabou, cara. Então acabou. Marcelo, e a gente vive num ambiente, num lugar, na verdade, numa região do nosso Brasil que hoje foi considerado o metro quadrado mais caro, já vamos começar assim, mais caro do Brasil. Para você que é um corretor de carreira, para você que é um cara que não só corretor, já foi empresário durante muitos anos e hoje é um expert, né, nessa área de imóveis. Para você, o que significa isso, o metro quadrado mais caro do Brasil, para quem trabalha com imóveis? Então vamos entender um pouquinho melhor a coisa, né? Eu venho de uma família que tem muitos corretores, eu tenho tias, primos, pessoal no Rio Grande do Sul, né? Onde eu... Você é natural de? Sou de Porto Alegre. Porto Alegre. Né? Então, lá no Rio Grande do Sul, eu conheci o ramo dos imóveis. Como tu disse, eu fui empresário, mexi com obras, fiz compras e vendas de imóveis e terrenos em alguns momentos da vida. E depois de um tempo, resolvi entrar na profissão, estudar, juntamente ali com alguns familiares, né? E após algumas coisas da minha vida, eu decidi, por dois motivos, migrar para a cidade de Balneário Camboriú. Em primeiro lugar, qualidade de vida. Onde o socialismo, o empreendedorismo, ele flui muito melhor. Também eu posso salvar os governantes, os prefeitos da região, né? Eu falo Itapema, Balneário Camboriú e Itajaí, essa região. Quando a gente observa o fato de ser corretor de imóveis, né? Também foi um interesse meu de trabalhar nessa área e justamente nessa cidade, né? Porque é a cidade onde a gente tem um poder aquisitivo melhor. E o porquê que o valor do metro quadrado é melhor, né? Por que ele é mais alto? É simples, né? A gente sabe que aqui durante muitos anos a cidade foi construída. Claro que a natureza, o arquipélago ajudou muito, né, na qualidade do local, mas nós temos cidades lindas no Brasil inteiro. Mas a política econômica aqui da cidade fez com que a cidade de Balneário Camboriú tivesse segurança pública, tivesse qualidade de vida e, consequentemente, as pessoas que com mais poder aquisitivo começaram a investir aqui. E aqui começou a sair os arranha-céus, né? O prédio mais alto da América Latina, né? Então, isso fez com que a gente tivesse realmente essa valorização do metro quadrado ano após ano. Uhum. No caso, então, você tem aí uma... Eu ouvi uma história de barbeiro, quando eu cheguei aqui. Eu ouvi uma história de barbeiro que estavam reunidos naquele dia, naquela barbearia, alguns grandões da cidade, os caras que construíram essa região. E eles falaram, não, a intenção é que essa cidade, daqui a pouco, se torne uma Miami. Na época, Miami era o auge, não existia Dubai como existe hoje. Né? E ainda é, né? Não, meu Deus, o Miami é maravilhoso. Não, mas comparado a Dubai, entendeu? E aí, hoje, Balneário Camboriú e a nossa região é comparado com Dubai brasileira, né? É verdade. Então, assim, já existia uma intenção de transformar, de trabalhar para que esse metro quadrado se tornasse o metro mais caro do Brasil e realmente, eu posso falar, graças a Deus, chegamos.
Por quê? Porque realmente é interessante, é uma cidade diferenciada. A região é realmente diferenciada. A cultura, a alimentação, o povo, a infraestrutura é diferenciada, né? Eu acho que também o que fez com que Balneário se transformasse nisso, né, é porque a visão de quem governa, pensa como capital. Então imagina uma cidade pequena com alguém governando com um pensamento de capital. Então a tendência da cidade é crescer muito rápido. Não é isso, Marcelo? É exatamente sobre isso que eu estava falando, né? A questão governamental, onde foi, desde o início que foi criado o Balneário Camboriú, até tem algumas fotos, né, na imobiliária, de como era Balneário, né? Há muitos anos atrás ali, estrada de chão, a parte já dos hotéis ali, a orla, de como foi composto as saídas e entradas da cidade. Ela é uma cidade projetada, uma cidade modelo. Então, tudo que é projetado é modelo. Nós temos no Rio Grande do Sul também a cidade de Gramado. Né? É uma cidade projetada modelo, onde tem o valor do metro quadrado Brasília, alto, onde Brasília tem também, qualidade. né? Brasília, cidade projetada. Então, a gente vê que, se nós for falar em área, né? Balneário é pequeno, né? Itapema é pequena, são áreas pequenas. Então, o projeto dessas áreas, ele, consequentemente, ele alavancou muito. A gente tem um superávit de econômico muito alto nos últimos 20 anos, de acordo, sim, com os investidores que foram trazidos para cá. A gente pode saber que em Balneário Camboriú, raramente tu vai achar empresários que são daqui. Os empresários são de qualquer lugar do Brasil e do mundo. É gente que investiu aqui, acreditou no projeto. Sim. E, às vezes, e a coisa anda. Nem mora aqui, mas investiu. Muitos não moram. Usam como a cidade de veraneio. Jogador de futebol, cantor, investidores, empresários. O que ajuda muito também, a gente sabe, é o Porto, né? O Porto traz gente de todo o lugar do mundo para investir na região. E isso fez com que, falando sobre imóveis, tivéssemos que sim ter construtoras que atendesse os desejos do poder econômico de quem tem um pouco mais de felicidade de recurso na vida e querendo ter exatamente um ambiente bonito. Existe uma abordagem diferente, de fato, para o corretor de alto padrão, para um corretor que não trabalha com alto padrão. A abordagem é diferente, o trato é diferente, o posicionamento é diferente. Do corretor. O corretor de alto padrão e o corretor que não trabalha com alto padrão. Ele aborda de maneira diferente, por isso que ele vende melhor? Vamos supor o seguinte, tá? Quando a gente fala em técnicas de vendas e outras coisas, também busca minha formação desde os 18 anos, que eu sou empresário e trabalho com vendas. Cara, eu ia perguntar sobre isso, porque isso, toda a nossa experiência de vida, né, para quem está assistindo em casa e também a galera que está aqui na produção, a nossa experiência de vida faz com que a gente vire um profissional com mais excelência, né? Um profissional com excelência, né? Com mais excelência. Então, você tem essa habilidade, o corretor de alto padrão não é um cara que nasce do nada e vira alto padrão. Ele tem uma história, né? Para poder ele chegar até lá, né? Vamos supor, cada ser humano tem a sua trajetória de vida, independente da profissão que escolhe. Na parte de corretor de imóveis, né? Claro que trazer a bagagem que eu tive como empresário, como atender clientes de diversos padrões e depois me atentar com uma formação mais específica, né? Em atendimento a um público-alvo de um ticket maior, de venda de produtos em diversos tipos de empresas que eu já tive, fez com que eu me direcionasse realmente para trabalhar em Balneário Camboriú, buscando realmente ter vendas de imóveis de luxo, né? Então, o que acontece? Quando tu pensa em imóveis de luxo, você também tem que entender que o cliente que está do outro lado, que é o cliente que está querendo realizar o seu sonho da sua casa de praia, ou o investidor que está querendo investir para a locação do seu imóvel, ou o investidor de capital, que ele está investindo em imóveis, o seu ativo, né? Para comprando e vendendo. E aí o que acontece? Esse investidor, a gente está falando com alguém que ele está com um nível social, um patamar intelectual muito alto. Ele vai querer conversar com um corretor que esteja no mesmo nível dele,
né? Claro. Para que tenha esse conhecimento. Então, o corretor, hoje em dia, ele não tem que entender só do imóvel, ele também tem que entender só da cidade, ele tem que entender sobre o acabamento, o revestimento, o tipo de construção, a qualidade dos móveis. Ele tem que entender não só isso, ele tem que entender também o sentimento e o que espera daquele imóvel, daquela cidade, daquela região, aquela pessoa que tem aquele nível social, aquele padrão que ele busca, né? Então, você tem que saber o sentimento daquele comprador, o que ele está querendo fazer, né? Então, isso é muito psicológico. Então, hoje, o corretor de alta performance, ele tem que realmente estudar muito sobre o seu produto, muito sobre a região de atuação e também muito sobre o seu público-alvo. Se você quer ser um corretor que vai vender alto padrão, você tem que se destacar para você poder ter atenção daquele comprador que vai estar com poder aquisitivo para comprar imóveis de Balneário Camboriú, que varia de 6, 8, 20 milhões. Né? Então, para tu falar no mesmo nível e também atender às expectativas, tu tem que ter já uma formação. É uma construção, tudo é uma construção. Eu acho que hoje o corretor que inicia numa imobiliária pequena, ele pode pegar a prática, a habilidade, a noção, o conhecimento e depois ele galgar um pouquinho mais para o alto padrão, tendo também em vista o seu crescimento pessoal, com cursos, formação, leitura. Hoje a gente sabe que um corretor faz um curso técnico e é corretor, mas o corretor também pode fazer curso, faculdade, ser perito, avaliador de imóveis, ser perito judicial, que nem eu fiz as minhas formações, dentre outras formações que eu tenho em outras áreas, mas que me levaram até aqui. Então, hoje, tu entender o direito imobiliário também é muito importante. Tu também entender de engenharia é muito importante para você poder tirar todas as objeções do cliente que está potencialmente querendo comprar aquele imóvel. O Thiago trabalha com vendas, né? Esse lance das objeções é uma coisa muito séria, né? Falou duas palavras importantes, né? A questão da objeção e da atenção. Né? Quando você trabalha com cliente, trabalha com vendas, com negociação, você precisa prender a atenção e para você prender a atenção, você precisa saber dirimir as dúvidas a ponto de retirar da cabeça do cliente ou daquele momento da negociação. Eliminar as objeções, né? Eliminar completamente as objeções para que isso possa ser um motivo de você construir uma venda alicerçada. Que hoje a venda, na verdade, eu vendo sem vender. A gente tem que ter, em primeiro lugar, a consciência que hoje é relacionamento. Você tem um network, você tem um relacionamento, você tem que conseguir passar para o cliente aquilo que ele necessita, que é confiança, credibilidade, responsabilidade e que tu entende do que você está falando. Perfeito. Se você quer ser uma autoridade como corretor de imóveis de alto padrão, você realmente tem que adquirir essa autoridade com o seu conhecimento técnico, com o seu estudo e com a sua experiência. Né? Claro que para chegar até esse ponto, às vezes, para um iniciante na carreira é mais difícil. Agora, pessoas que trabalham em outros setores e vão se tornar corretor com o passar do tempo, eu decidi me tornar corretor porque eu já tive empresa, já tive muitos de funcionários, já tive uma série de situações da minha vida que me fizeram hoje querer vender o produto mais caro da prateleira de um ser humano. Hoje o que tu tem mais caro é o teu imóvel. Tu pode ter um carro de luxo, tu pode ter qualquer coisa, mas o que tu tem de mais caro é o imóvel. E esse tu não compra de qualquer jeito. Tu não escolhe qualquer um. Isso tem muitas dúvidas. Tem um valor afetivo. Muito valor afetivo. E outra coisa, quando tu fala, por que eu vou comprar com o corretor? Né? Quem é o corretor? Então, se você demonstrar com clareza a tua autoridade, tanto na internet, tanto no network, na indicação, por quê? Porque hoje você tem que cuidar da documentação para o cliente não fazer uma compra e ser uma dor de cabeça depois. O que vende de verdade é a confiança, né? É a confiança, a credibilidade. E se o corretor está totalmente preparado, né, apto para poder eliminar as objeções, aí não tem dúvida, aquele cara vai fazer a venda. Exato. Não adianta. É porque tem o meio de corretor é um ambiente hostil, né? Muito hostil, porque a disputa é muito grande. A gente tem muitos corretores, mas poucos preparados. Então a gente faz os cursos para treinar os nossos corretores para que eles tenham realmente esse feeling de entender que primeiro tu tem que ter um relacionamento. Eu tenho que entender o que o cliente sente, o que a esposa, o filho necessitam, o que eles estão buscando. Porque a mesma coisa que eu vim morar nessa cidade por causa do lifestyle, qualidade de vida, beleza natural e também para prosperar nos meus negócios. Então,
Cada um tem um sentimento, você tem que conseguir filtrar, ganhar a confiança daquele cliente para que ele te entregue realmente o que ele deseja e você possa fazer a apresentação dos imóveis em questão que vai atingir os desejos dele, o ticket médio que ele vai te limitar para do imóvel e aí sim você poder conduzir uma visita e organização naquela visita para que também ele esteja seguro da compra, que tu conferiu toda a documentação, você cuidou de todo o processo jurídico da compra dele, você analisou a questão de financiamento, se ele precisa, você consegue atender de ponta a ponta o cliente. O corretor que tem que atender de ponta a ponta. Quando ele entende isso, aí beleza. Aí a coisa começa a funcionar no relacionamento. Aí o cara que é corretor há anos e não consegue vender, e vê o outro vendendo. Meu Deus, mas por que eu não consigo vender? Por que eu não consigo vender? Porque, de repente, o cara não entendeu o que o cliente gostaria realmente. Exato. Quando você detecta isso, acabou, cara. Você não perde tempo. Você vai buscar aquilo que o cara está sentindo. Né? O que ele gostaria mesmo, de verdade. Exato. E é um mercado que tem uma puta de uma sacanagem, né, irmão? Tem. Porque você tem um corretor e o cara muitas vezes atravessa o corretor e vai fechar com o proprietário do imóvel. Isso acontece demais, né? Acontece, esse é o problema, Então, né? em todo mercado tem isso. Esse é o problema. Toda vez que tu tenta uma atitude hostil de atravessar uma venda e buscar, tu corre vários perigos, né? Porque se você não é apto para fazer esse tipo de negócio, você não sabe as bases jurídicas. Você não sabe fazer um contrato, você não sabe investigar. Se esse cliente ele está com o imóvel embargado, se ele tem uma empresa e está sendo processado, ou se ele tem uma disputa judicial com a esposa que está se separando, ou se ele tem algum problema tributário que vá lá no final, depois que tu pagou, na hora de tirar a escritura, 30 dias depois o registro te responde que não deu. E aí? E aí a dor de cabeça vira... O teu sonho vira pesadelo, o teu sonho. Então, o que acontece? Então, hoje em dia, tu tem que confiar no corretor e ele executar o trabalho dele como deve ser feito. Mas muitos corretores estão vendendo pizza. Então, bota um cardápio e o cliente escolhe... Você quer e tal, já leva, então paga. Ou senão o cara não dá uma consultoria, né, meu? E a consultoria é sentir o corretor. O que acontece? Por que muito cliente fica um pouco chateado com o corretor? Ele vai olhar um imóvel, aí o corretor pega e bota 100 fotos no WhatsApp dele de 10 imóveis diferentes, com preços diferentes, localização diferente, e o cliente vai ficar ali perdido naquele mundo de foto que ele não gostaria, e aí se ele fala com 2 ou 3 corretores diferentes, o que acontece? Ele vai ter uma chuva, vai travar o telefone dele. Então, a hora que ele consegue enxergar um corretor de confiança que vai entregar para ele a segurança, que é o fundamental que nós estamos falando, aí ele vai deixar na mão daquele corretor. Bom, eu quero assim, tu já entendeu, agora tu acha para mim. Lá nos Estados Unidos, né, o corretor, ele é um consultor que deveria ser assim aqui, né? Que é o famoso broker, né? É o broker, né? Que o Ricardo Martins, ele trabalha muito bem nessa pegada. E tem outros e outros que trabalham. Então, conta-se nos dedos aqueles corretores que trabalham como broker, né? Mas isso foi uma evolução, né? Isso foi uma evolução. Se a gente pegar a história de cada... Mas era para ser assim, de né? cada corretor de sucesso, eu tenho na minha família corretores, por exemplo, a minha tia há 32 anos corretora, e ela é uma corretora de sucesso desde que ela começou. Porque ela tem um padrão, ela tem uma inteligência, um estudo, ela veio de uma família, ela fez a imobiliária com o marido e tem já essa visão de o quê? Que é fundamental, cara, para qualquer negócio. Você vai prestar um serviço para outra pessoa como você estivesse querendo receber aquele serviço. Sim. Perfeito. Então, quando você faz isso com o teu sentimento, com a tua alma e com a tua atenção, não tem negócio ruim, porque por mais que tu tenha evolução na tua carreira e tudo mais, a base é tudo. A base é o quê? Eu vou fazer para você o que eu gostaria de ser feito para mim. Ou seja, é necessário fazer esse estudo do dono do imóvel, o estudo do cliente que está... O estudo do imóvel. O estudo do imóvel. O estudo do cliente comprador. Ou seja, para que você entenda onde você está. Exatamente. E esse tipo de conceito é um conceito que, na verdade, são poucos corretores, que é o que você chamou de vendedor de pizza, que faz. Exato. Né? O cara que vende pizza, ele só tem lá a carteira, pô, a grande maioria. Só por isso que acho que não ganha notoriedade por isso. Porque não faz um trabalho mais agressivo de estudo, de calçar o negócio. Porque, pô, você está dando com milhões, irmão.
Hoje em dia, a gente tem muitas opções aqui na região de Itajaí, Balneário Camboriú e Itapema, né? Eu, por estudar muito sobre as construtoras, os investimentos, eu escolhi alguns imóveis para trabalhar e outros não. Você escolheu? Escolhi. Você não trabalha com qualquer um? Não, a gente tem histórico. Histórico de construtora. Histórico de construtora que entrega no prazo, que entrega o que promete, que tem o acabamento correto. Então, a gente sabe que no mercado, para vender imóvel na planta, imóvel usado, o que for, tem um histórico. Essas construtoras, elas têm histórico. Tem aquela do mensalão. Então, para a gente chegar e poder botar a nossa notoriedade, a nossa palavra, o nosso contrato em cima de uma empresa, a gente tem que conhecer a empresa. E é isso que o cliente não sabe. O cliente chega aqui, veio de outro estado, às vezes, e olha lá, que legal, que bonito aquele folha, eu vou comprar com essa construtora, mas tu não viu que essa construtora já quebrou 3 vezes, trocou de nome 4 vezes, tu não sabe. Não sabe. Então, por isso que tu precisa confiar em alguém de autoridade que tem ali. Então, eu tenho um método um pouco diferente de vender imóveis. Eu não vendo o imóvel. Eu prefiro mostrar minha notoriedade e que o cliente chegue até a mim e eu entenda ele, sinta ele e depois eu vou buscar o imóvel. Então, primeiro eu capto o cliente para depois captar o imóvel para ele. Você prefere ser um influenciador, né, do que um vendedor qualquer? Com certeza. Eu prefiro que tanto eu quanto quem trabalha na minha equipe tenha treinamento para saber lidar com pessoas, para saber entender as necessidades de cada um para aquele momento de compra de cada um. Então, cada um tem uma realidade. Nem sempre a gente trabalha só com alto padrão. A gente vende imóveis também de outros valores nos bairros, atendendo necessidades de cada um, obviamente. Até porque, vender imóvel não é uma coisa que você vende assim, Vamos vender 10 por dia. Vou sair hoje e vou vender 10. Às vezes... não, hoje foi 30. Às vezes tem lançamentos, né, que acontece. Por exemplo, a gente pega algumas construtoras legais, faz um lançamento, a gente faz o plantão. Pega um sábado, fica das 8 até as 8. Num plantão, às vezes tu consegue vender 5 imóveis, 10 imóveis, pode acontecer no lançamento, porque muito investidor vai querer comprar porque é o preço mais baixo da tabela e ele vai ganhar um dobro do valor na entrega. Então, essas indicações de investimentos a gente pega para cliente investidor. Ou, nesse meio tempo, vai ter um cliente que vai estar querendo o seu sonho da sua casa de praia ou a sua casa para moradia mesmo, seu imóvel em questão, mas às vezes tu consegue. Sim, não é comum, mas não é difícil a gente conseguir vender. Alguns empreendimentos saíram no primeiro dia a vender 30 unidades, né? Ter 3, 4 corretores e fechar. Aconteceu no empreendimento ali em Itajaí, aconteceu 30 unidades num dia. Ali em Porto Belo também, o Viva Park também foi assim? Porto Belo, o Viva Park está tendo um lançamento agora, novamente a gente vai participar da reunião, era dia 9. A expansão. Mudou do dia 9 para o dia 15. No dia 14, nós vamos estar lá também para apresentar, para conhecer, fazer toda a parte lá da... Inclusive, quem vai fazer toda a cobertura do evento, a Fábrica de Gigantes vai estar lá, a 7 Mais vai estar com toda a equipe de som. Que maravilha! Esse evento aí que ia ser essa semana. Esse é dia 9. Para quem está assistindo não vai entender nada, porque isso está no YouTube, né? Mas a gente que está aqui gravando sabe o que a gente está falando. Vamos estar lá também para ver esse projeto do Viva Park, né? É muito interessante. É um bairro planejado. Como a gente está falando que aqui eles trabalham com tudo planejado, é um bairro planejado, com faculdade, com casas, com apartamentos, shopping, vai ter tudo. É um bairro planejado na linda Porto Belo, que ela é uma cidade que está em expansão, porque hoje a gente está falando de Balneário Camboriú, o maior valor de metro quadrado. Por quê? Porque já está cheio. A gente está vendo muito prédio antigo de 4, 5 andares sendo destruído para ser construído novas torres. Cara, o Porto Belo está em expansão, Itapema tem expansão, que é a bola da vez. Navegantes também, tá? Navegantes também, daqui a pouquinho é Navegantes. O recorde de vendas, eu vou poder dizer para vocês, esse ano até agora é Itapema, viu? Itapema está com índice de vendas muito superior, absurdo. Não só pela minha pessoa, por todos os corretores que eu conheço, Itapema está vendendo muito. Vamos pensar que Itapema agora é a nova Balneário. É a bola da vez que eu chamo. Não sei se vocês sabem, mas eu fiquei sabendo através de um historiador, amigo nosso, Isaac Borba, um abraço. Ele falou que Itapema,
Balneário Camboriú. Camboriú todo ele pertencia a Porto Belo. A Porto Belo. Exatamente, sabia Camboriú pela história. Também. Camboriú também. Foram emancipando. Na verdade, o Balneário depois também foi cada um tendo a sua prefeitura, foi né? recente, Foi mais recente. Anos. Mas é muito interessante, né? Porque a gente vê que quando tu subdivide as regiões, tu consegue operar melhor financeiramente a estrutura daquela cidade. Por isso que eu digo, como foi importante a governança nesses últimos tempos e o projeto que foi executado aqui. Né? Isso é muito importante, porque é isso que fez a cidade mudar. Né? Que isso sirva de modelo para o Brasil inteiro. Né? Marcelo, outra coisa que eu queria perguntar para você. A gente sabe que hoje a gente trabalha com o mercado digital, então a gente sabe que o posicionamento da internet é importantíssimo. Né? Hoje, na verdade, se você não tiver na internet, de fato você não tem negócio. Já é uma realidade essa frase do Bill Gates. Não precisa estar na internet, você é a internet, né? Hoje então, você tem que estar na internet. Tem que estar. E você é um cara, extremamente posicionado, né? Um cara que abraçou a internet com os dois braços, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desse empoderamento, da importância das redes sociais, da importância de você estar bem posicionado no mercado digital. Então, como pessoal, corretor, por exemplo. Como corretor eu poderia falar para vocês, mas eu vou falar sobre a minha história. Como eu venho da área de TI, eu sou formado em engenharia da computação, na verdade. Loucura. Então, a minha empresa de informática durante 16 anos foi o início da internet. Em Porto Alegre, eu fui uma das primeiras empresas a vender notebook. Um abraço. Não existia notebook. Peraí, deixa eu só fazer uma adendo aqui. Ó. A galera da produção é todo mundo TI aqui, né? Todo mundo. Levanta a mão quem é TI aí. Então é o seguinte, quando eu tinha 19 anos, eu abri a minha primeira lan house no centro de Porto Alegre, né, com 40 computadores, lan house, cybercafé, e ninguém tinha internet, e os que tinham computador em casa tinham que discar no modemzinho depois da meia-noite. E aí eu tive uma lan house durante alguns anos, né? A minha empresa abriu em 2005, 2006, eu fiquei com ela até 2008, se eu não me engano, com essa lan house, né, e a minha loja de informática. Durante 16 anos, então, eu trabalhei com tecnologia, criação de sites e tudo mais, voltada a todas as empresas que eu tive e parceiros, sempre foi as empresas sair da lista amarela da Listel e entender que a lista amarela da Listel, o jornal, que era Folha de São Paulo, a Zero Hora em Porto Alegre, isso tudo não existe mais, pessoal. A gente anunciava em negrito, em colorido, na Zero Hora. Para chamar atenção. Para chamar atenção, porque era ali que vendia os equipamentos, né? Vendia informática, vendia sistema, vendia o que fosse naquele jornal. Hoje, o jornal está no teu celular. Verdade. E se o jornal está no teu celular e hoje, com a facilidade que a gente está tendo da internet, está na mão de qualquer pessoa em qualquer lugar, pago e a tudo gente mais. não precisa. Hoje a gente faz o marketing digital funcionar. Hoje a gente tem gestor de tráfego, a gente tem criador de conteúdo. A gente sabe que se posicionar, se destacar hoje no Instagram, na internet, tu consegue fazer um anônimo virar uma estrela em 2 dias. E quem tem autoridade de conteúdo, estando na internet, vai ter a sua visibilidade muito mais alcançada e sim, isso é resultado de venda. Hoje é resultado de venda. Hoje, se nós for falar daí em imóvel, eu te digo assim, em Balneário, se tu sair caminhando na Avenida Brasil, tu encontra mais de 150 imobiliárias, certo? Aí nas imobiliárias ainda tem, rusticamente, na sua parede, fotos dos imóveis com valor colado com papel, né? Aí eu te pergunto, quantas pessoas cruzam naquela imobiliária para olhar aquele papel, entrar e comprar um imóvel, e quantas estão ali mexendo no celular, vendo o anúncio na internet, nos portais e comprando o seu imóvel? Cara, isso aí é uma pisa feia. Então nós não vamos nem brigar quantos negócios são fechados pelo anúncio da internet, quantos negócios são fechados pelo cara que está caminhando na calçada. E a imobiliária está lá pagando 20 mil reais de aluguel e para bater aquela vitrine. Né? E sendo que imagina 20 mil reais. Se ela pegasse a metade disso e botasse em tráfego pago e fizesse uma imobiliária digital, acabou. E tu entende? Você então, é um precursor você é um precursor nessa questão da imobiliária digital, né? Imobiliária digital é o que eu defendo. Hoje defendo o corretor ser capacitado e se capacitar tanto em cursos voltados para imóveis, mas também cursos voltados à psicologia, à social. PNL. PNL, né? Tudo. Eu tenho todas as formações nesse sentido, né? De retórica e tudo mais, porque isso é importantíssimo para tu lidar com o ser humano. Hoje o ser humano não sabe lidar com o ser humano, ele tem que aprender.
E tem que entender que muitas vezes existem os 3 pilares que eu defendo ali, que justamente por isso que eu entrando nesse meio, eu resolvi estudar muito, porque você tem tudo aquilo que você sabe, né, que você pode ensinar. E você tem tudo aquilo que você sabe, que você tem que praticar, isso é ter ética. E você tem que ter humildade para aprender. Então, se você conseguir ter a humildade de aprender, praticar o que você faz e ensinar o que você faz, você vai ter muito mais profissionais qualificados para atender esse mercado. Só que aí o grande problema é que é o seguinte, esse mercado dos imóveis, primeiro, os corretores sempre acham que não tem tempo para se aperfeiçoar. Isso é... Segundo, eles não gostam de transbordar. Né? Não passa, é segredo dele, o imóvel dele, só ele que tem esse acesso. É um grande desafio isso, né, cara? Porque assim, ó, você mesmo... É natural, eu sei, mas é um grande desafio. Você mesmo vai lançar cursos agora, né? Para treinamento e captação de corretores. Corretor de alta performance. É um parceiro, né? É um parceiro fábrica de gigantes. A gente tem até uma sociedade juntos aí, umas novidades. Aí, Marcelo, essa dificuldade, né, com certeza vai atrapalhar um pouquinho nessa caminhada, porque existe uma barreira com os corretores ainda, né? Muitos já estão buscando se aperfeiçoar e tal. Não só faz um curso de corretor e vira corretor, pô. Tem que se aperfeiçoar, como você acabou de falar. Mas a maioria quer vender e não para cuidar de si, para fazer uma autoanálise e dizer, puxa, eu preciso melhorar. Né? Você já pensou nisso? Nesse desafio? Esse desafio é o fundamental. Eu parei praticamente, graças a Deus eu pude parar 1 ano da minha vida profissional para me dedicar à minha capacitação e redefinir algumas coisas e estudar novamente uma série de coisas para que eu pudesse desempenhar da maneira mais correta os meus projetos no ramo de educação, de corretor de imóveis. Então, essa estrutura de ver realmente que pé que a gente anda para a gente poder direcionar. E existe um grande problema entre o corretor. O corretor, ele quer ser individualista, ele quer ser compartilhador, né? Ou ele quer ser parceiro, né? A gente tem que entender que a maioria das empresas de sucesso e dos profissionais de sucesso, eles sabem o que é parceria. Parceria é transbordar conhecimento de ambas as partes. Então, se eu sou corretor e você é advogado, não precisa você virar corretor e nem eu virar advogado. A gente pode trocar. Isso. Fazer uma parceria. Exato. Se você é um especialista em marketing, eu não preciso perder o meu tempo cuidando do meu marketing, sendo que eu posso usar o meu tempo para me dedicar a ensinar novos corretores a trabalhar e eu também atender os clientes potenciais compradores e deixar o especialista de marketing cuidar do marketing. Perfeito. Certo? Então, a gente tem que otimizar o tempo, porque sim, o corretor vai dizer que não tem tempo para nada, porque a vida do corretor, ela é puxada, cara. O corretor, ele trabalha domingo, ele trabalha sábado, ele trabalha no feriado, porque é o dia que as famílias têm tempo. E ele trabalha depois do horário, porque as famílias trabalham, às vezes, de segunda a sábado, das 8 às 18, e o corretor vai ter que mostrar imóveis depois das 19, 20 horas. Então, o corretor, ele passa o dia inteiro com um trabalho de escritório, depois ele passa mostrando imóveis no fim de semana. Que tempo ele tem para estudar? Que tempo ele tem para ler um livro? Que tempo ele tem? Tem que ter. Isso é disciplina, organização e tudo tem um tempo. Organização de tempo, né? Então, Marcelo, tem sim. Outra coisa que eu queria aproveitar para tocar, nós somos amigos e essa amizade nos permite fazer algumas pontuações. Você passou por um momento difícil na sua vida, né? E isso levou você a um caminho de volta a Deus, a Jesus, a esse encontro. Conta um pouquinho dessa trajetória e hoje o que esse encontro lhe alavancou, lhe impulsionou para essa nova fase que você está vivendo. Bom,
Então, como eu sou empresário desde os 18 anos, né, eu tive desde Gente, antes... é 18, não é 8 anos. Desde os 18. Vamos dizer assim que eu comecei o empreendedorismo com 14, falar a verdade. Montando equipamentos de informática, estudando eletrônica e vendendo equipamentos para os parentes, para os vizinhos. E assim eu montei a minha empresa, eu montei a minha lan house em casa primeiro, para depois eu ter a minha lan house na vitrine, né? Então, eu tive uma ascensão muito grande. E como qualquer adolescente, praticamente, eu não tive infância. Então, eu era jogador de futebol também. Então, eu tive uma série de coisas que me fizeram alavancar financeiramente, né? Num momento da minha vida, por falta de maturidade de administração financeira, teve algumas crises. E nessas crises eu tive, não falência, mas dificuldade nas minhas empresas. Eu tive que rever alguns conceitos, né? E a partir disso eu comecei a ver que eu realmente estava muito individualista. Eu estava só querendo vender e eu queria tudo para mim, eu não compartilhava, eu não queria ensinar o que eu sabia para os outros, né? Para os outros não virar meu concorrente. Então, esse espírito fez com que não desenvolvesse o meu negócio. Eu não capacitei pessoas para, no momento que eu tivesse com uma vontade de viajar, ou ficasse doente, quem é que me cobria? Ficou refém do negócio. E eu fiquei querendo cobrar o escanteio e cabecear na área. E aí eu vi que eu tinha que rever meus conceitos. Então, a partir desse momento, graças a Deus, eu tive um momento de crise, um momento de depressão, um momento de rever a minha vida, né? E eu realmente consegui me encontrar na Bíblia, me encontrar entendendo a história de Jesus Cristo. Então, eu estudei, como eu gosto de estudar ao lado da psicologia, estudo muito psicologia. Eu estudei sobre todas as religiões, eu estudei a psicologia de Jesus Cristo. Estudei Jesus Cristo a fundo e consegui ter uma clara evidência do que estava acontecendo no mundo novamente, que 2000 anos se passaram e as coisas continuam sendo novidade no tempo de Cristo. E que muitas pessoas não entenderam o princípio das coisas, o seu propósito, a sua missão e o sentido da sua vida. Então, revendo esses conceitos, estudando sobre isso, me encontrando novamente, eu decidi refazer a minha vida, o meu espaço, e procurei realmente vir morar aqui nessa região, porque eu queria qualidade de vida, eu queria mais tranquilidade, eu queria criar minha filha com segurança, uma cidade segura, e também, mas foi por último, porque aqui nós tínhamos o metro quadrado mais alto. Não foi esse o meu princípio. O meu princípio foi a qualidade de vida, a segurança e me encontrar realmente com os princípios do ensinamento, sendo um discípulo de Jesus. Que maravilha. E me diz uma coisa, nesse se encontrar, você também achou o seu real propósito? Para que você veio para o mundo? Exatamente sobre isso que a gente tem que pensar, cada um na sua vida, né? Uma coisa eu entendi, que uma coisa é você ter um propósito, outra coisa é a tua missão e outra coisa é o sentido da vida, né? Então a gente entende, tá, que a minha missão hoje aqui é ser corretor de imóveis de alta performance e formar corretores de imóveis transbordando todo o meu conhecimento, entregando tudo para que tenha mais pessoas qualificadas, mais pessoas que possam desenvolver um trabalho específico e técnico e consciente, trazendo resultados, porque a gente está mexendo no item mais caro da vida de uma pessoa, que é o imóvel. Então você realiza sonhos, você não quer traduzir pesadelos. A casa é a segurança, é o lar da família, onde tu cria teus filhos. Então você tem que ser muito responsável por isso. E não apenas ver números, não é só mais uma venda, é mais uma história de uma família, né? Então, o meu propósito hoje também é formar discípulos de Jesus, pessoas que entendam que se você seguir os princípios e não importa qual for a tua missão, você vai entender o sentido da sua vida.
Que bom se todos os profissionais pensassem dessa forma, né? Bem explicado assim, né? Porque aí o que acontece? Você começaria a colocar o outro, né, como realmente uma pessoa importante e não apenas um número. É que tem um negócio na Bíblia que o pessoal não entendeu muito, vocês como conhecem, entendem assim, ó, a Bíblia ia ficar muito forte se a gente colocasse assim, amar mais ao próximo do que a ti mesmo. Se colocasse o maisinho ali. Aí botou amar o próximo como a ti mesmo. Então, pelo menos, cara, tu entende que entrega o serviço de qualidade para aquela pessoa como se tu estivesse fazendo para você. Isso. Mas Jesus pregava diferente. Ele dava mais ao próximo do que a ele mesmo. Fantástico, né? Fantástico. Falando para aquela câmera ali. Isso eu ia falar a mesma coisa. Vai, fala, Thiago. Falando para aquela câmera, qual o recado e o conselho que você dá, você como um profissional bem-sucedido, para os milhares e milhares de pessoas que estão nos seguindo e que querem, ou estão iniciando negócio, ou estão empreendendo, ou já faliram, ou estão recomeçando, ou passando por uma situação de tribulação na família, no seu negócio, a situação da pandemia, todo mundo retomando, alguns tendo sucesso, outros tendo situações terríveis, né? Quantas separações aconteceram nessa pandemia? Quais são as palavras e os conselhos que você deixa para essas pessoas? Esse tempo de pandemia fez muita gente reviver, né? Fez muita gente balançar a sua estrutura, rever seus conceitos, sua vida, e tudo tem o lado bom, o lado ruim. Teve muita gente na pandemia agora com o marketing digital, ficou milionário, né? Assim como teve muita gente que entrou em falência, né? Então, o que acontece? Hoje, primeiramente, a gente tem que entender que a gratidão é acima de tudo. Então vamos ser gratos pela nossa trajetória, da onde a gente veio, aonde a gente chegou, e vivendo hoje, e enxergando aonde que a gente quer ir, né? Então a gratidão é fundamental, né? Humildade para entender que se não está dando certo e não deu certo até agora, então vamos escutar alguém que possa ser nosso mentor, que possa nos orientar, que vamos buscar o conhecimento, vamos estudar mais, vamos se dedicar, vamos começar a fazer o nosso trabalho como se fosse para nós mesmos, para nossa família, quem tu mais ama. Então, te dedica a fazer aquilo para quem tu mais ama, para todos os teus clientes, que esse resultado vai voltar. Então, com muita humildade, a gente aprende a cada dia e com muita gratidão por tudo o que aconteceu na nossa vida. E dar a volta por cima é a única opção, não tem outra. A gente veio aqui para vencer e para lutar. E enquanto ainda tiver jogo, continua lutando. Maravilha! Esse foi mais um Papo de Gigantes. E até o próximo, meu querido. Tchau, tchau. Não esquece de se inscrever, compartilhar e marcar no sininho lá para poder Amém. receber as atualizações. E segue também nosso amigo Marcelo. Marcelo Corretor BC. Valeu. Tchau, tchau. Deus abençoe.